características desse artigo do Eduardo Restrepo, de 2016, para pensar algumas saídas, né, para pensar algumas análises possíveis depois da crítica, dessa explosão, que é a crítica do decolonial e do pós-colonial para a América Latina, para a África e Ásia, né, sobretudo. Então, e aí a gente propõe agora essa aula pensando exatamente essa perspectiva de redesenhar as genealogias e análise do que seria um pensamento próprio. Por isso, o Roher também vai contribuir nessa aula aqui com a gente. Por que é importante pensar essas propostas analíticas, né, desses autores que vêm, que são muito influenciados pelos autores da América Latina, tanto do modernidade e colonialidade como uma escola crítica, quanto do pós-colonial? Por que é importante pensar, né? Porque a grande crítica atual ao pós-colonial e ao decolonial é que eles não, em especial de antropólogos, é que eles não veem a operacionalização dessa crítica ou de um possível método, de uma possível análise que venha após a crítica que os decoloniais e pós-coloniais levantam, né? Então, sobretudo, Said, né, quando propõe o orientalismo e tudo mais, ele não propõe necessariamente uma análise possível após a existência dessa crítica, da existência do colonialismo, da existência de uma geopolítica do conhecimento, de todos esses termos que a gente já vem conversando há um tempo. Então, por isso, a gente acredita que é extremamente importante pensar quais seriam essas propostas analíticas que são alimentadas pelo pós-colonial e decolonial, mas que avançam um pouquinho para algumas propostas. A proposta do Restrepo, então, eu vou tomar como o tema vertebral da nossa conversa hoje, o texto do Restrepo, e a gente vai vincular também com alguns outros trabalhos, mas também com algumas outras realidades, sobretudo atuais da América Latina, que eu acho que é para isso que o curso se propõe também, né? Para pensar com os pés no chão, a gente tem que pensar também a partir desse momento histórico também que a gente está vivendo na América Latina, e nós que estamos na Bolívia, sobretudo, podemos contribuir com os processos que aconteceram aqui, né, nos últimos anos, sobretudo desde novembro do ano passado. A proposta do Restrepo, ela vem contrastar com essas concepções de conhecimento como universal, como deslugarizado, que vocês já vêm escutando, sobretudo desde a segunda aula, né, com o Felipe e com o Presley, que foram construídos esses preceitos filosóficos de conhecimentos que eram universais, que eram deslugar,izados, que eram, sobretudo, objetivos e neutros, né? Então, o Restrepo ele vai fazer uma aposta pelo que ele vai chamar situacionalidade do conhecimento, né? Que está contra essa perspectiva do que o Restrepo chama de asepsia cientificista, ou seja, um método cientificista que propõe um conhecimento, ou o conhecimento, o único conhecimento possível, como neutral e como objetivo, né? Se a gente pensa a história das ciências sociais, por exemplo, mas assim, desde a filosofia, desde outros espaços, desde outras disciplinas, né, outras áreas do conhecimento, a gente consegue também pensar quem são esses autores que defendiam esse tipo de asepsia cientificista. Mas se a gente pensar desde as ciências sociais, sobretudo da sociologia, e tomar o Emile Durkheim, por exemplo, em As Regras do Método Sociológico, a gente percebe como ele tenta trazer esses métodos que em um determinado momento eram métodos das ciências ditas naturais, das ciências ditas duras, né, para uma análise das ciências sociais, sobretudo da sociologia, né, uma análise que ele pressupõe como universal e que, de alguma forma, nas entrelinhas do texto, é colocada como a única possibilidade de produção de uma ciência sociológica e de um conhecimento epistemicamente superior.
E aí, nesse processo dessas construções que vem, sobretudo, tem força, sobretudo, no final do século XIX e começo do século XX, em ciências sociais, o sujeito, nós como sujeitos de produção de conhecimento, seríamos um problema na própria produção do conhecimento. E o sujeito, no processo dessa produção do conhecimento, ele deve ser erradicado, né? Por métodos e protocolos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente entra em um processo de produzir conhecimento, nós temos que inexistir nesse processo. As nossas trajetórias, os nossos históricos como intelectuais, como acadêmicos e tudo mais, antropólogos, sociólogos, filósofos, isso, nosso processo como sujeitos tem que desaparecer. E aí, inclusive, a gente já vem conversando sobre isso, os meninos colocaram, né, como que isso se desenvolve na história da filosofia, mas o grande postulado, que também é criticado por parte substancial dos decoloniais e também pelo Restrepo, é o postulado de Descartes, né, o postulado cartesiano, separação entre mente e corpo e razões e paixões. Então, nessa perspectiva desse postulado, a gente só consegue nos emancipar na produção do conhecimento ou como sujeito de conhecimento através desta forma de conhecimento, através dessa asepsia cientificista, que para eles é lido como a única possibilidade de racionalidade, de conhecimento, né? E aí, nesse processo, né, dessa construção, dessa asepsia cientificista, dessa separação entre mente e corpo, e que ainda é muito vigente nas universidades, eu tenho certeza que todos vocês que vêm das universidades, sobretudo brasileiras, já tiveram algum contato com esse tipo de perspectiva, né? Se você vai fazer um trabalho, você tem que fazer da forma mais neutra e objetiva possível, esses pressupostos ainda estão bem arraigados nas nossas universidades, né, nas nossas academias brasileiras. Então, pensando isso, o Restrepo ele vai propor a situacionalidade do conhecimento. E o que seria isso? Primeiro, ele vai pensar a relação entre a situacionalidade do conhecimento e o que o Boaventura de Souza Santos propõe como geopolítica do conhecimento. E quando o Boaventura ele propõe o que é a geopolítica do conhecimento, ele faz as seguintes perguntas: quem produz o conhecimento, em qual contexto produz e para quem produz. E que são perguntas que não eram feitas nessa perspectiva de neutralidade e objetividade, porque não importariam para quem você é quando você produz o conhecimento, qual que é o contexto histórico de produção e para quem esse conhecimento é produzido, porque o pressuposto era que em qualquer momento histórico, qualquer pessoa poderia produzir o mesmo conhecimento a partir de determinados métodos, né? Então, quando o Boaventura propõe isso, o que ele está dizendo é que não existe a possibilidade da produção de um conhecimento, ainda que se queira universal, objetivo e neutral, é impossível que os conhecimentos sejam dessubjetivizados e descorporalizados, ou seja, é impossível que as pessoas, as experiências e as condições dos sujeitos que produzem o conhecimento não impliquem na mesma produção do conhecimento. E eu vou dar um exemplo super interessante para vocês. Na antropologia, isso tem sido muito discutido, né? Assim, há muito tempo, há muito mais tempo do que tem sido discutido em muitas outras áreas do conhecimento, porque a gente está o tempo todo nessa relação com o que o Ocidente determina como outro, né? Mas um exemplo é que, durante a minha graduação, nós fizemos uma matéria de etnografia na Unesp de Marília. Nós fomos, assim, um grupo de pessoas que estavam fazendo essa matéria, umas 10 pessoas. Nós fomos para uma comunidade no estado de São Paulo, próximo a Tupã. O nome da comunidade é Varpa. É uma comunidade que ela é conhecida por ser uma colônia de letos, né, de imigrantes da Letônia que vieram no processo de expansão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que não estavam de acordo com essa estrutura política. E aí, quando a gente chega nessa comunidade, nós fomos abrigados, né, nos deram pouso em uma igreja,
uma igreja nessas neopentecostais, né? Não uma igreja católica. E nós fomos fazer o trabalho. Fomos todos os investigadores, todos os antropólogos, fomos para os mesmos lugares, ocupamos os mesmos espaços. E no final do trabalho a gente deveria fazer um trabalho final para a aula, pensando como se estrutura a etnografia, esses temas, né, da mesma matéria. E foi bem interessante porque nós fomos no museu, nós fomos em casas de pessoas mais velhas, né, que sustentam as histórias sobre os migrantes mais antigos. E aí, quando a gente chegou lá, eu comecei a perceber que tinha uma quantidade de pessoas que não eram necessariamente descendentes de letos, né? E que eram pessoas nordestinas, que mantinham, assim, o acento, o sotaque nordestino. E comecei a conversar com essas pessoas. E aí eu descobri que quando vieram os letos, eles pagavam para que os migrantes nordestinos trabalhassem para eles. E muitas vezes em condições bem precárias de trabalho, né? Só que eles não queriam que essas pessoas que vieram e que compuseram também esse território, que tem uma trajetória nesse território, tivessem voz sobre a história do território, porque o território inteiro é compreendido como uma colônia de letos, né? Só de letos, que casam entre si, que têm tradições específicas. Então, comecei a ir para o bar que tinha lá e percebi que as pessoas, depois que eles iam para a plantação, sobretudo de amendoim, eles vinham para o bar, para os bares da colônia, né? Que é uma colônia super pequenininha. E comecei a conversar com essas pessoas, né? Então, onde eu quero chegar com isso? O meu trabalho não foi necessariamente sobre letos, foi sobre migrantes nordestinos numa colônia de letos. O trabalho de um outro companheiro foi como o neopentecostalismo se vinculou a essa tradição dos migrantes letos. O trabalho de uma outra companheira foi como a experiência nas escolas das crianças era conflituosa entre alguns letos, que eram filhos dos migrantes, e os filhos de imigrantes nordestinos. Então, ou seja, eram os mesmos corpos ocupando os mesmos espaços com interesses diferentes na produção de um conhecimento sobre esse espaço. Então, eu penso que quando o Restrepo ele evidencia que é impossível a produção de um conhecimento que é dessubjetivado e deslugarizado, que ele está colocando é justamente isso, que ainda que estivermos todos nós no mesmo espaço, vivendo as mesmas experiências, essas experiências vão fazer sentidos diferentes segundo a trajetória, a história de cada sujeito que produz os conhecimentos, né? E é muito interessante também, tem uma antropóloga, que o nome dela é Fravatsada, ela tem um trabalho muito, muito interessante, que o título do artigo é Ser Afetado. E ela vai trabalhar no bocage francês, na França. E ela quer descobrir se nessas comunidades que antes diziam que tinham feitiçarias, feiticeiros, mantinham essas práticas de feitiçaria. Só que alguns antropólogos anteriores a ela que vieram no bocage, eles assumiram algumas informações mais oficiais sobre o que tinha acontecido, sobre como eram, dizendo que os próprios habitantes do bocage dizendo não, a gente não é feiticeiro porque a gente não gosta disso de feitiçaria, quem é feiticeiro é nosso inimigo, né? Então, eles assumem essas narrativas e constroem os trabalhos. O que a Fravatsada fez, e ela está sendo muito lida na antropologia atualmente por isso, é construir um trabalho mostrando como o afeto está vinculado também a compreender as realidades dessas pessoas. Em que sentido o afeto? Ao invés de perguntar para as pessoas só o que estava acontecendo, ela se envolveu nas relações. Ela só conseguiu compreender como se estruturam essas relações de feitiçaria quando ela foi considerada ou enfeitiçada ou feiticeira. Quando ela entrou nesse mundo, quando ela foi realmente afetada pela feitiçaria.
Então, é muito interessante esse postulado da Frau Bettsada, porque ela diz, não era, até então, não era de interesse dos franceses dizer que no meio da França, um dos lugares mais modernos e desenvolvidos do mundo, existiam práticas de feitiçaria. Então, isso era muito negado. E aí ela, por uma relação, por uma relação de afeto com essas comunidades, ela descobre como se desenvolvem essas relações mesmo de feitiçaria. Então, eu acho que o trabalho dela tem muito vínculo com essa proposta de que um trabalho ele tem que ser subjetivado, ele é sempre um trabalho lugarizado, ele é sempre um trabalho localizado e situado, né? São esses termos que o Eduardo Restrepo utiliza muito. E aí, além do Boaventura de Souza Santos, ele vai trazer essa proposta que a gente já comentou em outros momentos, sobretudo na aula do Roher, de provincializar a Europa do Dipesh Chakrabarty, que o Dipesh Chakrabarty desenvolve, sobretudo no texto Al Margen da Europa, né? Então, eu fiz uma traduçãozinha aqui de uma parte em que ele explica exatamente o que seria provincializar a Europa. Ele diz, para Chakrabarty, provincializar a Europa significa desnaturalizar as narrativas eurocêntricas, evidenciando a paroquialidade e a historicidade de modos de pensamento, ordens políticas e práticas sociais tidas como universais. Isso não significa que o projeto de provincializar a Europa leve ao relativismo cultural, e muito menos ao nacionalismo ou nativismo não europeu. Por que não leva a isso? Ou seja, o projeto de provincializar a Europa é tirar a Europa do centro, mas não quer dizer que tudo que tem, ou que tudo que é produzido nos territórios que não são cêntricos, são narrativas necessariamente ou anticoloniais, ou narrativas que estão nesse projeto de provincializar a Europa, né? que são tidas como legítimas ou representativas desses espaços, né? Por que não é um relativismo cultural? Porque o relativismo cultural ele pressupõe uma fixação, uma essencialização do que seria essa construção de um outro, ou seja o outro brasileiro, seja o outro Krenak, seja o outro boliviano, sem considerar os processos históricos em que esses sujeitos estão submetidos, ou seja, que esses sujeitos também passaram por colonizações, que esses sujeitos têm relações específicas com o Estado-nação, com pressupostos de cidadania, ou com os discursos que são produzidos nesse mesmo espaço. Então, o relativismo cultural ele pressupõe uma não crítica desses processos históricos que esses espaços estão passando, né, pelo qual esses espaços passaram, e uma essencialização, né, de quem são esses sujeitos. E não é nem nacionalismo, nem nativismo não europeu, porque a ideologia do colonialismo, e o Roher vai trabalhar um pouco sobre isso, a ideologia do colonialismo ela afetou muitos espaços que não estão geograficamente no território europeu. Então, como a gente já vem trabalhando, a colonialidade ela não é necessariamente uma imposição como instituição política, mas ela está muito vinculada às relações das pessoas, inclusive nos espaços que não são território da Europa, né? Então, por isso, pensar um nacionalismo e um nativismo de forma não crítica pode recair nesses pressupostos coloniais também, ainda que não estejam no território da Europa. Mas o que seria essa Europa que a gente fala? A gente acabou de pensar uma Europa diferente com a Frau Bettsada, né? A Europa do bocage francês, com práticas de feitiçaria e tudo mais. O que seria essa Europa, então, que foi constituída como uma narrativa hegemônica? Para o Restrepo, isso é uma Europa hiperreal, né? Ou seja, um modelo de Europa que não necessariamente existe na realidade. Então, assim, todos os elementos dessa modernidade europeia,
ele não necessariamente está vinculado a como as pessoas lidam, inclusive no espaço geográfico que é a Europa, né? Então, essa análise da Frevettsada para mim é muito importante porque ela mostra como mantém relações, ou transformam, né, relações de feitiçarias, né? Então, provincializar a Europa nesse sentido seria deslocar ela do centro da imaginação histórica, epistêmica e política. Deslocar essa Europa hiperreal, essa ideia de Europa hegemônica e produtora de conhecimento, como conhecimento único, né? Porque essa ideia de Europa, ela também foi coproduzida pela experiência colonial, ou seja, não é uma ideia que sempre existiu sobre esse espaço. No momento em que se cria uma ideia sobre o outro, se cria uma ideia sobre o eu. E aí se constrói esses sentidos hegemônicos de o que seria um pensamento europeu, esse conhecimento como emancipação, essa racionalidade como a única racionalidade política. Em algum momento também a gente vai trabalhar como que a Europa também constrói essa lógica da Europa hiperreal, constrói um sentido de uma ontologia que seja a única possível, ou seja, formas de viver e pensar o mundo que sejam as únicas formas possíveis e aceitáveis, né? Então, como se constrói esses sentidos coloniais que auxiliaram a produzir essa Europa hiperreal? O Restrepo ele vai trabalhar dois termos que para mim são bem interessantes, que é o termo da modernidade e da tradição, mas não como dois termos que podem ser pensados em movimento, mas como fixos, né? Ou seja, a tradição como algo extremamente fixa. E sobretudo, a tradição como uma negação do moderno, né? Como um pesadelo construído pela Europa, por ser não moderno. E aí, nesse sentido, por que ele trabalha a tradição como a construção de um pesadelo? Porque o pesadelo é o que é uma condição em que ninguém quer estar, né? Ninguém quer estar nessa relação de tradição, ninguém quer ser visto como fixo, como alguém que não é moderno, que não segue as tendências, né? E que não desenvolve, né? Todos os termos utilizados por essa perspectiva hegemônica. Então, a tradição como negação, ela cria um imaginário que privilegia as narrativas de instituições modernas, como a cidadania, a nação, ou o sujeito liberal individualista, e desconsidera outras formas de solidariedade social, experiências subjetivas. Então, essa proposta de tradição, ela constrói um sentido sobre o que é aceitável, né? Sobre o que é moderno, sobre o que acompanha as tendências, ou seja, ser um sujeito liberal individualista, algumas estruturas de instituições modernas. Isso é bem interessante se a gente for pensar, por exemplo, nas práticas de solidariedade dos povos indígenas da América Latina, os diversos povos indígenas da América Latina, que são lidas como práticas tradicionais, ainda que tenham diversas relações com, seja com o Estado, seja diversas relações com instrumentos da modernidade, né? Ou seja, utilizam celulares, utilizam TikToks, né, para fazer as suas produções. Aqui na Bolívia tem muito isso, as cholas, essas mulheres que levam essa vestimenta específica, o chapéu, aquela saia grande, elas têm utilizado muito o TikTok para mostrar um pouco de como elas dançam, de como que é a vida de ser chola, para falar um pouco também, ou seja, para criar um espaço de visibilidade muito importante para elas, né? Então, esse tipo de... Só que a chola ainda é vista como uma mulher tradicional, como essa mulher, ainda que esteja totalmente vinculada a esses instrumentos ditos modernos, né? Então, para Restrepo, existem muitas modernidades concretas. E isso é muito importante porque essas modernidades concretas não são modernidades alternativas, né? Bem interessante que quando a gente vai falar em alguns espaços, utilizam muito o termo alternativo. Então, se existe alternativa, existe um centro, né? Um centro em que a alternativa alterna esse centro, né? Que ele vai dizer que não. Concretamente, eu acho que estava aberto o céu. Concretamente, essas modernidades que existem, elas não estão em relação a uma modernidade central. Elas existem como modernidades
concretas e convivem no interior, por exemplo, da mesma Europa, como coloca Favette Saada, né? Uma modernidade que toma elementos da feitiçaria, por exemplo, e em diversos outros espaços. Então, eu vou dar alguns exemplos dessas modernidades possíveis que são bem trabalhados, sobretudo aqui na Bolívia. E aí, assim, tem o pressuposto de que essas modernidades ou elas são alternas a uma modernidade central, ou que essas modernidades, elas são defeituosas, elas são construídas com defeitos pela incapacidade dessa modernidade central, né? Ou de ser essa modernidade central. Então, por exemplo, tem uma categoria social, sobretudo aimara, muito trabalhada aqui na Bolívia, que são os camires. Os camires, eles são pessoas das comunidades aimaras que migraram para a cidade, só que a migração aqui ela não é lida como êxodo rural, porque mantém uma relação campo-cidade muito intrínseca, eles sempre estão num vínculo com o espaço rural, com a comunidade, um vínculo com o espaço urbano. E esses sujeitos, eles migraram para cá, e através do mercado informal construíram uma economia muito específica, que é uma economia lida por muitos intelectuais da CEPAL como ou informal ou marginal, só que não os pressupostos da informalidade e da marginalidade mantêm sentido de tradição, né? Mantém sentido de que, olha, se é informal e se é marginal, é porque eles têm um vínculo tradicional com essas práticas econômicas fixas, né? Que eles pensam como fixas. Só que se vocês analisam, a gente tem feito muito um trabalho de campo com esse grupo econômico, eles têm um vínculo direto com a produção chinesa, eles têm diversos espaços comerciais, então eles constroem umas casas, depois se vocês puderem buscar na internet, o nome da casa é Cholet, se escreve C-H-O-L-E-T, Cholet. E essas casas, elas são estruturas gigantes, com elementos muito próprios do Tiwanaku, por exemplo, que é um sítio arqueológico aqui que fica próximo a La Paz. São elementos como a cruz andina, a chacana e diversos outros elementos que estão nesse sítio arqueológico. E essas grandes casas são espaços tanto de eventos quanto comerciais, porque cada piso, cada parte da casa tem uma função comercial. Então, um é para produção de eventos, em um lugar tem escritórios, em outro lugar tem um espaço de vendas. Então, são pessoas muito vinculadas ao espaço comercial, mas são todos informais. A leitura que tem sido feita desses sujeitos políticos são muito importantes na Bolívia, sujeitos econômicos são muito importantes na Bolívia, porque incidem muito no índice do PIB boliviano, né, que atualmente tem sido direcionado ao governo do Evo Morales, mas eles são uma categoria social que tem empregado muita gente, que tem investido muito tanto em produtos nacionais quanto em outros setores da sociedade, ou seja, isso implica muito no produto interno bruto. Eles têm sido lidos como setores tradicionais ou uma possibilidade de burguesia aimara, mas que não chega a ser a burguesia moderna, né, por diversos problemas. Então, aonde eu quero chegar com isso? Ou seja, são sujeitos que utilizam diversos sentidos de solidariedade, de reciprocidade, que são sentidos aimaras, e aplicam essas relações à produção comercial, à produção econômica. De que modo? Por exemplo, se você compra de uma pessoa aqui, você estabelece uma relação de Aine, uma relação de fidelidade. Aine-in, Aimara seria o mais próximo para uma ideia de reciprocidade. Você estabelece essa relação de reciprocidade com essas pessoas e você sempre tem que comprar dessa pessoa. E essa pessoa sempre tem que te fornecer o melhor produto que ela tenha.
Um outro elemento dessa economia é que todas essas grandes pessoas esses grandes comerciantes, eles acumulam muito dinheiro, só que esse dinheiro ele não é invertido em questões individuais, na maior parte dos casos, né? Eles são invertidos em espaços sociais, como são as festas comunitárias. Então, eles fazem grandes festas comunitárias nas comunidades indígenas, né? Eles são os passantes aqui, é o nome. Eles investem muito, muito dinheiro nessas festas, e a festa nos Andes é um espaço muito importante. Eles mantêm relações com a religiosidade andina, então eles têm os próprios xamãs, né, que dão também dicas econômicas, né, para eles saberem se eles cruzam a fronteira, se eles não cruzam, se eles vendem determinados produtos, se não. Então, os xamãs, eles estão auxiliando também em relação com a Pachamama, em um diálogo com a Pachamama, aqui que é a Pachamama nos Andes, né, chamada Mãe Terra, né, a gente conhece como Mãe Terra, mas ela é como uma divindade, um ser muito importante, em que todos os aimaras têm uma relação, um vínculo muito, muito grande. Então, eles mantêm uma relação com a comunidade, que é de solidariedade, que é de investir dinheiro quando em algumas festas, que é de investir dinheiro quando eles necessitam fazer alguma obra, mas também com a religiosidade e com essas relações recíprocas que se dão no momento de transação econômica. Isso é lido por muitos autores como tradicional, só que no sentido de que eles têm uma posição na economia boliviana muito forte, eles utilizam diversos meios, né, que são conhecidos como modernos, que sejam os meios desse vínculo com a China, que sejam os meios da utilização de celulares, de computadores e tudo mais. Então, como que nós podemos pensá-lo, se não na lógica dessas modernidades concretas, né? Porque o tradicional totalmente fixaria eles numa realidade ou de uma pequena economia, ou de uma economia que não tem muita incidência nacional, e isso não acontece, né? Então, o tradicional não é suficiente para pensar essas economias. Um outro exemplo aqui da Bolívia de modernidade é o que a Silvia Rivera Cusicanqui chama de modernidade indígena aimara, né? E que é uma análise mais histórica sobre a construção da modernidade na Bolívia. Nós pensamos necessariamente, historicamente, a produção da modernidade a partir do fim das relações coloniais. E dessas relações coloniais, sejam elas econômicas, políticas, né? Esse é o grande discurso sobre a produção do que é considerado moderno. E a Silvia Rivera Cusicanqui vai mostrar em Tchernacautiwa, que é um livro dela também sobre práticas e discursos colonizadores, que a luta de dois indígenas, que é bastante conhecida até internacionalmente, na Bolívia, dois aimaras, Tupac Katari e Bartolina Cis, em 1781, o cerco que eles fazem à cidade de La Paz, contra os tributos indígenas e as opressões aos indígenas nessa época, é a primeira luta da Bolívia contra essa estrutura colonial e em favor de alguma aposta pela modernidade, né? Então, por isso, a partir dessa leitura, ela vai tratar esses momentos históricos de rebeliões indígenas como momentos de uma da expressão de uma modernidade indígena aimara. Um exemplo também interessante está no livro Silenciando o Passado, do antropólogo haitiano Michel Hoff-Trilot, em que ele demonstra como até hoje é impensável para os intelectuais haitianos, sobretudo os de classe alta e brancos, que a grande revolução moderna e anticolonial, não só do Haiti, mas da América Latina, foi feita por negros que são descendentes ou que foram escravizados. Então, ou seja, são momentos históricos em que mostram que o que nós, ou que essa perspectiva hegemônica considera como tradicional,
têm sido os que deram ou estruturaram lutas no sentido de uma modernidade, né? E é bem interessante que o Hegel, segundo o trabalho Hegel e Haiti, de Susan Buck-Morss, ela diz que a grande teoria do Hegel, a dialética do senhor escravo, que fala sobre a constituição da consciência de si, essa teoria ela foi baseada nos acontecimentos do Haiti, na Revolução Haitiana de 1791 a 1804. O que acontece é que o Hegel ele negou essa referência, né, essa leitura dos acontecimentos do Haiti como uma grande referência para a produção dessa dialética, que depois vai ser uma dialética, uma perspectiva muito importante até para os trabalhos do Marx. Essa autora diz que o Hegel negou isso e atribui à Revolução Francesa. Só que depois, abrindo as bibliotecas, vendo as notas do Hegel, ela fez um trabalho, uma análise, uma investigação necessariamente sobre como que a Revolução do Haiti foi importante para a produção da perspectiva, né, dessa dialética do senhor escravo. E depois é negado, e nós sabemos por quê, justamente por conta dessa geopolítica do conhecimento, que evita ou que considera que só o que é produzido na Europa, só o que tem referências na Europa, pode dar luz ao que seria moderno, racional, ao que seria mais legítimo para produções de conhecimentos científicos, né? Então, esses são alguns exemplos de como essas modernidades existem, não existem alternativas a uma modernidade central e não existem por defeitos em ser essa modernidade central. Elas existem pelas resistências e existências dos próprios sujeitos que foram subalternizados, né, sobretudo neste caso da América Latina. A proposta do Eduardo Restrepo, ela vai no sentido de um pensamento próprio, que o Roher vai falar um pouquinho para a gente agora o que seria, né? Como se estrutura esse pensamento próprio. Bueno, ¿me escuchan? No sé si me escuchan bien, por favor, ¿alguien podría decir? Bueno. Sí, muito bem. Sí. Una vez, bueno, eu vou falar em espanhol, por favor, para que eu possa ter mais naturalidade ao falar. Eu ainda não tenho muita segurança na minha fala em espanhol, em português. Bueno, una vez que hemos escuchado el análisis, ¿no?, de Eduardo Restrepo, quien va a acudir a estas teorías o a estas perspectivas críticas de comprender el pensamiento eurocéntrico, Cris ya nos ha hablado sobre la perspectiva de, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, quien se va a centrar en pensar a partir de un espacio específico, de un cuerpo específico, ¿no? Boaventura de Sousa nos va a enseñar que los pensamientos no habían sido neutrales, no habían sido objetivos, como la ciencia cartesiana, esta ciencia que habla de la objetividad, de la neutralidad. Boaventura va a decir que no existe tal cosa, ¿no? Que todo conocimiento parte de un cuerpo, parte de un tiempo y parte de un territorio. Asimismo, hemos repasado también que existen unas perspectivas, sobre todo de la escuela postcolonial con Chakrabarty, esta propuesta de que tenemos que descentrar Europa, ¿no? Sacar a Europa de la centralidad del pensamiento, lo cual no es sinónimo, no significa que debemos excluir totalmente el pensamiento europeo, simplemente sacarlo de la centralidad y ponerlo junto a las demás perspectivas analíticas. Otro punto también que nos ha hablado Crislen y que también trata el tema de descentrar Europa, el texto de Eduardo Restrepo que hoy estamos analizando, es la colonialidad del saber, ¿no? Que es un aspecto fundamental
en cómo existe una geopolítica del conocimiento que que nos venden, que nos entregan teorías que surgen de 5 países específicos, ¿no? O sea, todas las teorías que en las academias tenemos, ya sea en Bolivia, Brasil, Perú, en Latinoamérica, siempre provienen de Alemania, de Italia, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? O sea, como de estos 5 países solamente surge el saber científico, académico. Entonces es importante tener una perspectiva crítica también para comprender esta colonialidad del saber. Una vez que Restrepo hace todo este balance de las perspectivas críticas al pensamiento eurocéntrico, él va a proponer una nueva perspectiva, ¿no? Un nuevo mirar esta realidad latinoamericana, sobre todo relacionado a los estudios culturales. No olvidemos que Eduardo Restrepo es antropólogo y que una de sus mayores preocupaciones son los estudios culturales, ¿no? Que hasta ese entonces tenía tal vez una naturaleza más descriptiva. Cuando alguien hablaba sobre estudios culturales era como describir los pueblos indígenas y bla, bla, bla. Entonces no había una perspectiva de pensar estos estudios culturales desde una perspectiva crítica y política, ¿no? Entonces, ante ese panorama, Eduardo Restrepo nos va a proponer el conocimiento situado, ¿no? O sea, tomando los análisis de Boaventura de Sousa, de Chakrabarty y de la colonialidad del saber, también con Mignolo y con Quijano, Eduardo Restrepo nos va a hablar que es importante pensar en conocimientos situados. Y para saber en qué consiste el conocimiento situado, él va a decir que es importante el ejercicio del pensamiento propio. Y esa es una categoría importante que se debe tomar en cuenta para comprender el pensamiento de Eduardo Restrepo. El pensamiento propio. ¿Qué es el pensamiento propio, no? Muchos consideran que el pensamiento propio es sinónimo del pensamiento subalterno. Otros dicen que el pensamiento propio es sinónimo del pensamiento popular. Otros dicen que pensamiento propio tiene que ver con el pensamiento ancestral, indígena, ¿no? Entonces Eduardo Restrepo va a decir que no tiene mucha relación, no es así, ¿no? Hay que problematizarlo más, no es tan simple, va a decir Eduardo Restrepo, y por eso él en su artículo va a trabajar la diferenciación entre estos pensamientos subalterno, popular y ancestral, y la diferencia con el pensamiento propio. Restrepo va a decir que el pensamiento propio no puede ser pensamiento subalterno. Va a decir que el pensamiento propio está en una posición subalterna, o sea, junto con todos los pensamientos occidentales, cartesianos que dominan las universidades, el pensamiento propio está en una posición subalterna. Eso es cierto, porque muchas universidades ni siquiera saben qué es el pensamiento propio, no les interesa practicar el pensamiento propio. Entonces, el pensamiento propio está en una posición subalterna, sí, lo cual no significa que sea un pensamiento subalterno. ¿Por qué? ¿Qué es el subalterno? Va a decir Eduardo Restrepo. El pensamiento subalterno se entiende a partir de una forma relacional, ¿no? Si pensamos en pensamiento subalterno, estamos dando de cuenta también que existe entonces un pensamiento dominante, porque para que haya un pensamiento subalterno tiene que haber un pensamiento dominante, ¿no? Entonces, en esa caracterización relacional, no se puede comprender el pensamiento propio, porque el pensamiento propio, va a decir Eduardo Restrepo, depende del tema que se está analizando, depende del proyecto político. El pensamiento propio puede estar, como repito, depende del tema, en algún momento en la parte subalterna, o depende del tema, el pensamiento propio puede estar en el pensamiento dominante. O a veces, va a decir Eduardo Restrepo, el pensamiento propio puede estar dentro, en el mismo tiempo, en la parte subalterna y en la parte dominante, ¿no? Entonces, tenemos que comprender el pensamiento propio más allá, no fijarlo, digamos, como algo específicamente lo subalterno. Y además, va a decir Eduardo Restrepo, cuando pensamos lo subalterno, tenemos que diferenciar
el pensamiento subalterno y los sectores subalternizados. Porque una cosa es que existe un pensamiento subalterno y otra cosa es pensar en sectores subalternizados. Eduardo Restrepo va a decir, los sectores subalternizados generalmente están totalmente influidos por el pensamiento dominante. O sea, por ejemplo, aquí en Bolivia, muchas personas pueden decir que los pueblos indígenas son sectores subalternos, ¿no? Ante la sociedad oficial blanco-mestiza boliviana. Pero estos sectores indígenas, en su gran mayoría, asumen prácticas totalmente enfocados en perspectivas occidentales, externas, dominantes. Claro, esto por la colonialidad, ya habíamos hablado en la anterior clase sobre la colonialidad del poder, ¿no ves? Sobre cómo, por ejemplo, nosotros como sociedades, ex sociedades colonizadas, con la colonialidad hasta hoy en día seguimos asumiendo criterios a partir de clave colonial, ¿no? Seguimos pensando muchas veces que lo blanco, que la tez blanca, que los ojos claros es mucho más bonito, digamos, que una tez indígena o cosas así, ¿no? Entonces, Eduardo Restrepo va a decir que los sectores subalternizados, en la mayor parte de las veces, tienden a seguir prácticas, a seguir un pensamiento dominante. Entonces, tenemos que saber diferenciar eso y por eso el pensamiento propio no puede ser entendido como pensamiento subalterno. Eso por un lado. Por otro lado, algunas personas creen erróneamente que el pensamiento propio se refiere al pensamiento popular, ¿no? Popular entendido como aquello que se encuentra en el pueblo, aquello que se encuentra en las calles, en las grandes masas sociales, populares, lo popular entendido como ese discurso que sobre todo en estos últimos 20 años, ¿no? Con todas esas llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI, recordemos que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, estos presidentes del socialismo del siglo XXI se han basado en sus discursos a partir de lo popular, ¿no? De que ellos son gobiernos, que las masas populares del pueblo los ha llevado al gobierno, ¿no? Entonces, Eduardo Restrepo va a decir que el pensamiento propio tampoco tiene que ver con lo popular, porque si pensamos a partir de la existencia de una cultura popular, también estamos pensando que existe una cultura no popular, ¿no? Si decimos que hay algo popular, entonces hay algo no popular. O sea, otra vez estamos entrando a ese tipo de caracterización relacional. Y Restrepo va a decir que no es así el pensamiento propio, no es tan simple, así como que esto es lo popular, esto es lo subalterno y lo otro es lo no subalterno y lo otro es lo no popular. No, no tiene nada que ver, va a decir Eduardo Restrepo, ¿no? Bueno, también va a haber personas o va a haber perspectivas críticas, académicas, que van a creer que el pensamiento propio tiene que ver con el pensamiento ancestral, indígena, ¿no? Con la ancestralidad. Y creo que esto es uno de los puntos donde Eduardo Restrepo va a hacer una crítica muy importante a estos criterios y creo que va a ser una crítica muy fuerte tal vez para muchos pueblos indígenas, ¿no? O movimientos sociales, movimientos políticos indígenas, porque hay muchos movimientos políticos indígenas que asumen que su pensamiento es el pensamiento propio, ¿no? El pensamiento puro, digamos así. Pero Eduardo Restrepo va a decir que el pensamiento ancestral tampoco es el pensamiento propio, ¿no? Primero, va a decir porque todo pensamiento, por más que sea indígena, por más que hoy en día digamos que es un pensamiento indígena, no nace así de una pureza como tal. El pensamiento surge a partir de relación a otra cosa, a otra realidad. Si pensamos, digamos, en lo indígena, estamos pensando en lo indígena porque hay un no indígena, porque hay un otro diferente, porque hay un occidente. Entonces, no puede ser el pensamiento propio específicamente de los pueblos indígenas, nos va a decir Eduardo Restrepo, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento propio? El pensamiento propio se debe entender, dice Eduardo Restrepo, como aquel pensamiento, acción,
primero, ¿no? Como aquel pensamiento-acción que se escapa de categorías, de perspectivas esencialistas, que se escapa de territorios específicos, que se escapa de ciertas dogmas académicas, ¿no? O sea, es un pensamiento que está en constante movimiento. Por eso, Eduardo Restrepo va a detallar también que es importante saber diferenciar entre pensamiento y conocimiento. Eduardo Restrepo quiere llegar a un conocimiento situado, o sea, a un conocimiento que parte de una realidad concreta, un conocimiento que parte de un tiempo concreto, un conocimiento que parte de personas, de cuerpos concretos. Pero para llegar a este conocimiento situado, se tiene que hacer el ejercicio del pensamiento propio. Y el pensamiento propio, va a decir Eduardo Restrepo, se tiene que entender como ese proceso cuando nosotros vamos a hacer el primer ejercicio de imaginar realidades, de imaginar posibilidades. Por eso Eduardo Restrepo diferencia conocimiento y pensamiento. Conocimiento es el resultado de un ejercicio de pensamientos. O sea, ya es un conocimiento dado, estructurado, elaborado. Eso es el conocimiento, ¿no? Pensamientos elaborados, ya concretos. Pero el pensamiento es un ejercicio primario que por toda la colonialidad, que por toda esta academia cartesiana de objetividad, neutralidad que nos han impuesto, muchas veces cuando nosotros hacemos el simple ejercicio de pensar, ya estamos totalmente impregnados de preceptos occidentales. Entonces tenemos que abrir, tenemos que redibujar, por eso el artículo se llama redibujar, habla mucho de redibujar las genealogías, porque se tiene que empezar a salir de esos moldes, de esas camisas de fuerza que nos ayudan a pensar de una perspectiva occidental, ¿no? Entonces el pensamiento propio tiene que ser esa perspectiva, ese ejercicio de comprender, de abstraer la realidad fuera de esas camisas de fuerza, ¿no? Fuera de estas perspectivas académicas, fuera de esta colonialidad. Ahora, eso es una tarea muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Por eso Eduardo Restrepo crea esta categoría que es muy abierta, ¿no? Y él va a citar muchos como ejercicios, juegos lingüísticos, ¿no? Como diciendo que el pensamiento propio tiene que provincializar Europa, pero a la vez eso no significa que es un pensamiento provincializado, no es un pensamiento provinciano, ¿no? Hay que provinciar Europa, pero eso no significa que nosotros seamos provincianos. El pensamiento propio por ejemplo, se escapa muchas veces del pensamiento occidental, pero eso no quiere decir que vamos a crear un pensamiento local, ¿no? Entonces, como que es un ejercicio de abrir o sea, entrar y salir de nuestras perspectivas analíticas, y aquí es lo importante, conforme a la coyuntura política, conforme a la coyuntura social, y sobre todo, que responda a una propuesta política. O sea, en otros términos, Eduardo Restrepo está planteando una categoría analítica que se escapa de esa idea academicista, ¿no? Cientificista, que habla que el pensamiento es una cosa y la política y lo que pasa en la sociedad es otra cosa, ¿no? Eso es ajeno. Eduardo Restrepo dice que no, que lo que nosotros vamos analizando, que lo que nosotros vamos escribiendo, lo que nosotros vayamos trabajando en la universidad, tiene que estar vinculado a un proyecto político. Tiene que haber una agenda política. No se puede hacer pensamiento propio, no se puede hacer conocimiento situado si no hay cuerpos que están en las calles, que están en un movimiento hacia un horizonte específico. Como tampoco puede haber, dice Eduardo Restrepo, un movimiento político que quiera cambiar la realidad que no esté acompañado con un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico tiene que ser el pensamiento situado, ¿no? Que va a conformar después el pensamiento propio, que va a conformar después el conocimiento situado. No sé si, Cris, tú quieres aportar algo. Tal vez en portugués, no sé si me he entendido mucho. A proposta do Restrepo de um pensamento próprio e pensar ele não como um pensamento ancestral parece bem interessante para a gente trazer para
para um debate dos atuais acontecimentos, sobretudo na Bolívia, né, os acontecimentos políticos. Por quê? Porque pensar, segundo Restrepo, a perspectiva de um pensamento ancestral, não desde os indígenas, não das vozes dos indígenas, porque claro que a ancestralidade que parte da voz de um indígena não é a mesma ancestralidade vista pela academia, vista pelos espaços hegemônicos, mas pensar o pensamento próprio como pensamento ancestral para ele seria supor a fantasia do indígena como homogêneo, né? Porque normalmente existe uma relação entre ancestralidade, lida pelos não indígenas, como uma associação com tradicionalidade, com essas lógicas fixas, né, que fixam o indígena em espaços, em determinadas práticas, né? Então, o indígena não pode usar um celular, o indígena, se ele é presidente de um país, como é o caso de Evo Morales na Bolívia, essa presidência necessariamente vai ser uma presidência a partir de preceitos necessariamente solidários, não extrativistas. Então, o que acontece na Bolívia, e como é lido os acontecimentos de novembro do ano passado, sobretudo com a renúncia do Evo Morales, e aí eu queria trazer um pouquinho, que é um debate que a gente tem feito muito por Oher, é justamente uma perspectiva internacional que que encerra os indígenas nessa fantasia do indígena homogêneo, né? Então, o que acontece na Bolívia? O Evo Morales renuncia, e aí no Brasil, todas as informações mais à esquerda, né, não as mais as duas são essencialistas, mas as informações que a gente tem mais à esquerda, o que eles colocam é que, como assim um governo indígena, um governo que estava pelo povo indígena, né, de um processo de transformação e tudo mais. Por que isso acontece? Porque, primeiro, Bolívia não era um interesse para o Brasil até esse acontecimento, né? Então, ninguém estava preocupado se na Bolívia, durante o governo de Evo Morales, houveram conflitos justamente com uma terra indígena, porque queriam construir uma rodovia no meio da terra indígena, conflitos com os produtores de coca, dos Yungas, né? Conflitos que tiveram, inclusive, pessoas presas, pessoas feridas, tiveram conflitos, uma cooptação de dirigências políticas e tudo mais. Só se torna interesse internacional no momento em que Evo Morales renuncia, como se tudo tivesse aqui na Bolívia estabilizado somente pela existência de um presidente indígena. Isso demonstra como que, primeiro, nós olhamos pouco para a América Latina como estruturas políticas, como processos políticos importantes para a nossa formação também como latino-americanos, né? Mas para a gente pensar também esses mesmos processos políticos, ou os nossos próprios processos políticos. Isso demonstra também como que a gente vê o indígena, né? Porque o pressuposto de que o governo de Evo Morales era lindo era o pressuposto de que era um governo de um indígena. Então, não poderia ser diferente de um governo não extrativista, de um governo mais vinculado à sociedade boliviana de uma forma harmônica, solidária e todos esses elementos, sem considerar todos os erros que aconteceram durante o governo de Evo Morales, sobretudo com indígenas, né, que são erros ou ofensivas contra populações indígenas massivas. Então, nós fizemos diversas análises nesse momento de novembro, justamente de como as leituras do que estava acontecendo eram extremamente polarizadas e não percebiam quais eram esses processos simplesmente pela existência de um presidente indígena. E aí eu acho que isso vincula muito com a proposta do Eduardo Restrepo, porque um pensamento próprio ele não pode ser ancestral, ele não pode ser um pensamento que pressupõe que porque um indígena ou alguém que é representativo de algum grupo étnico, mas está nesse espaço sem um projeto político, sem uma proposta que seja social, sem uma proposta que seja interessante para as bases dessa pessoa, que
pelo simples fato de ser indígena, já tem já tem em si um sentido de ancestralidade, já tem em si pressuposto as práticas que são práticas que nesse tipo de mentalidade são próprias dos grupos indígenas, né? Então esse é um dos exemplos. Não sei se você quer colocar alguma coisa. Bueno, tal vez recalcar, ¿no? Cómo piensa pensamiento propio Eduardo Restrepo, para que sea claro, porque eso creo que es fundamental en su propuesta que nos trae, ¿no? El autor. Recalcar que pensamiento propio hace referencia a un tipo de pensamiento, a un ejercicio de abstraer la realidad que no tiene nada que ver específicamente con lo indígena, con lo subalterno o con lo popular, porque el pensamiento propio también es trabajado en las universidades, como también fuera de las universidades, ¿no? O sea, el pensamiento occidental puede aportar al pensamiento propio, como el pensamiento indígena puede apoyar el pensamiento propio. ¿Cuál es la cualidad del pensamiento propio? Ese pensamiento que se libra de los prejuicios, tanto de eurocéntricos, tanto como de esos prejuicios también chauvinistas, esencialistas de lo indígena. Entonces, ahí el actor, el investigador, se libera de esas ataduras y se pone a hacer un ejercicio de aperturar fuentes para poder comprender y poder trabajar esa perspectiva que acompañe sobre todo un proyecto político. Bajo esa perspectiva, haciendo un ejercicio, digamos, de hacer un ejemplo de lo que dice Eduardo Restrepo, porque Eduardo Restrepo dice que el pensamiento propio, para pensar, ¿no? Para tomar en cuenta en qué consiste el pensamiento propio, tenemos que tomar en cuenta el lugar en donde se produce el conocimiento, el tiempo, en qué tiempo se produce el conocimiento, quién es el sujeto que realiza el conocimiento y para qué proyecto, para qué se produce tal conocimiento, ¿no? Entonces, Crislen hacía el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de lo que sucedió en Bolivia año pasado, y yo recuerdo que la escuela decolonial se posicionó sobre lo que pasó en Bolivia, ¿no? Sobre la renuncia de Evo Morales. Y creo que podríamos hacer ahora un pequeño ejemplo, ¿no? Con esas categorías del lugar, el tiempo, el sujeto y el proyecto, para entender a los mismos decoloniales sobre su posición política en ese escenario, ¿no? Quisiera situar, por ejemplo, a Ramón Grossfogel, ¿no? Que ha sido el que más abiertamente se ha posicionado en los sucesos del llamado golpe de Estado en Bolivia en 2019. A ver, el lugar, ¿no? Lugar, tiempo, sujeto y proyecto. Esas son las caracterizaciones que Eduardo Restrepo hace para tener un pensamiento situado. En el caso de Ramón Grossfogel, que se posicionó en contra del golpe de Estado y ha dicho que los intelectuales en Bolivia que no dicen nada sobre la salida de Evo Morales son funcionales al capitalismo, a la derecha. O sea, Ramón Grossfogel dijo un discurso muy fuerte que ha criticado a muchos intelectuales indígenas en Bolivia que no querían leer lo que pasó en Bolivia en 2019 bajo la categoría de golpe de Estado. Pero Ramón Grossfogel sí lo hizo. Entonces, haciendo el ejercicio del lugar, a ver, ¿desde qué lugar Ramón Grossfogel hizo la crítica sobre lo que estaba pasando en Bolivia? Estaba en la Universidad de Duke, ¿no? De Duke en Estados Unidos. Entonces, la crítica de Ramón Grossfogel vino en 2019 desde Estados Unidos. ¿En qué tiempo? En un momento de la coyuntura de la salida de Evo Morales. ¿Quién era el sujeto? ¿Quién era la persona que estaba enunciando esa crítica, este intelectual? Sabemos que es una persona de Puerto Rico, es una persona blanca, es hombre, bueno, tiene sus privilegios de ser hombre blanco y hombre, ¿no? Masculino, en una universidad de alto prestigio de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál ha sido el proyecto político? Creo que esto es importante para que Eduardo Restrepo, porque Eduardo Restrepo se centra en el proyecto político de un pensamiento. La crítica de Ramón Grossfogel del 2019 estaba centrado en ayudar al proyecto político o sostener el proyecto político plurinacional boliviano,
Yo creo que no, porque Ramón Grosfoguel llegó unas pocas veces a Bolivia. No, tampoco tiene mucho vínculo, digamos, con lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que el proyecto político del discurso de Ramón Grosfoguel era la defensa del proyecto plurinacional o de la idea que se ha creado del Estado plurinacional boliviano. Recordemos que la escuela decolonial tiene como uno de sus nortes, o trabaja dentro de sus nortes políticos, el vivir bien o el buen vivir, ¿no? Por eso hay mucha atención y mucho cariño de estos intelectuales en los gobiernos de Bolivia y en los gobiernos de Ecuador. Entonces, una persona que desde el lugar de Estados Unidos, desde la comunidad de su universidad, siendo hombre, siendo blanco, haciendo su crítica, más que defender, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, más que defender el proyecto plurinacional, estaba defendiendo su proyecto académico decolonial, ¿no? Que escribe tantos artículos relacionados a eso. Entonces, mira, para que vean cómo esta caracterización de Eduardo Restrepo nos ayuda también a pensar y ser más críticos sobre desde dónde está viniendo este conocimiento y qué proyecto está siguiendo, ¿no? Entonces, tiene coherencia la crítica que hacía Ramón Grosfoguel en su tiempo, pero esa crítica hay que entenderlo orientado a seguir un proyecto académico decolonial, ¿no? Y no así como él pretendía ser boliviano. No sé qué dices tú, Cris. Sim, e como o Roger colocou, os grandes problemas dessa conjuntura foi que as pessoas escutavam pouco os intelectuais bolivianos e, sobretudo, os intelectuais que vinham de espaços orgânicos, né? Os coletivos aimaras e quechuas, por exemplo, estavam nas ruas na cidade de Gelato nesse momento, que foi uma cidade muito afetada pelos massacres, né, que fizeram aqui próximo, numa zona, num distrito da cidade de Gelato, das massacres de Sencata. Então, assim, escutaram pouco as pessoas que estavam nesses movimentos, escutaram pouco intelectuais que estavam nesses movimentos, e uma intelectual que também foi super criticada foi a Rita Segato, uma antropóloga, que fez exatamente essa crítica, né, do governo de Evo Morales, né, e demonstrando como que o Evo não tinha todo esse apoio que as pessoas de fora acreditavam que tinham, porque não se interessavam por Bolívia, pelos processos históricos da Bolívia, né? Então, essa intelectual também foi extremamente criticada no momento em que ela colocou que ela fez essa análise sobre o que estava acontecendo na Bolívia. Então, acho que é muito importante quando a gente pensa em redesenhar genealogias, pensar não só como que a gente produz, mas pensar se nós vamos produzir sobre conhecimento sobre um espaço, ler as pessoas que estão nesse espaço, ler as pessoas que estão vinculadas a movimentos desse espaço, né, o que vivem o cotidiano desse espaço, conversar e se afetar pelas pessoas desse espaço, porque também é um processo de redesenhar as genealogias, ainda que a gente sabe que, como a gente citou, o pensamento dessas pessoas subalternizadas muitas vezes estão afetados por elementos de pensamentos dominantes, e aí isso também explica um pouco do porquê que as classes baixas brasileiras apoiaram tanto a Bolsonaro, né, e diversos outros fascistas brasileiros. Só que também são contraditórios em si, tem elementos importantes para que a gente possa compreender os processos históricos desses espaços, né? Ler os autores que estão nesse. E a geopolítica do conhecimento, ela é um pouco isso, né? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, quem são os autores bolivianos que vocês conhecem, que vocês leram, e mais, que vocês leram nos currículos das universidades de vocês, eu acho que o Garcia Linera ou Zavaleta Mercado poderia ser dito, só que é pouco lido também. Eles são citados em alguns momentos e não são lidos nos currículos, né? Uma mulher, por exemplo, uma intelectual mulher boliviana menos, né, como a Silvia Rivera Cusicanqui. Então, é bem importante a gente pensar em redesenhar as nossas genealogias teóricas também nesse sentido, de buscar outras referências, o Gustavo citou José María Arguedas de Los Ríos Profundos, mas ele é peruano, né, no caso, ele é um antropólogo peruano. Então, assim, e é uma referência muito importante que nós não lemos em antropologia social, em antropologia, nos cursos de ciências sociais.
Então, assim, o Redesenhar Genealogias também diz muito sobre isso, diz muito sobre quem são as nossas referências teóricas, analíticas, metodológicas das universidades, né? E como que a gente lê esses processos, né? Que seja de formas menos polarizadas, pensar como, por exemplo, esses processos políticos estão acontecendo. Agora a gente vai dar um pouco de espaço para o companheiro Gustavo Peruano também, para a gente poder escutar também de uma pessoa que vem de lá, de uma pessoa que tem vínculos com o espaço, né? O que está acontecendo. Isso também é um processo de redesenhar as genealogias, né? Teóricas. Você tem alguma coisa? A gente pode passar para o Gustavo. Hugo, eu não sei se o Hugo tá, mas a gente pode passar para o Gustavo para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no Peru e depois conversar um pouquinho entre nós. Obrigado a todas e todos. Hugo. Não, Gustavo, muito bem. Pode falar, se quiser se apresentar. Boa tarde a todas e todos. Bom, meu nome é Gustavo Prado Romero, sou natural do Peru. Então, o que está acontecendo no Peru é muito interessante. Em realidade, o que está acontecendo na América do Sul é muito interessante, acredito. Bom, o que está acontecendo tem também relação com um momento de grande vibração no Peru, porque próximo ano, 2021, o Peru cumpre o bicentenário, o segundo século de sua independência política da colônia, da colonização espanhola, né? Então, tem vários fatores muito interessantes acontecendo e tem relação também, com certeza, né, com o que está acontecendo no Chile, né, principalmente. Bom, tudo isto tem talvez um ponto de partida, né, tentando simplificar a questão, com o primeiro governo, né, do Belaúnde Terry, no ano 63, o qual ele não conseguiu concluir, né, por causa do golpe de Estado de Velasco Alvarado. Ele foi, talvez, o primeiro ditador de esquerda, né? Uma espécie de Chávez décadas antes. Bom, mas a questão do debate vinha a partir de Mariátegui, junto com Aya de la Torre. Mariátegui é relativamente conhecido aqui no Brasil. Aya de la Torre foi fundador de um partido político, talvez o mais estruturado no Peru, chamado APRA, que tinha a intenção de lutar contra o imperialismo, seja qual for a origem desse imperialismo, e integrar a América Latina. Então, mas como vocês sabem, né, as coisas não são tão simples. Então, terminamos com Velasco Alvarado no poder, que expropriou algumas petroleiras norte-americanas, o que foi o que gerou vários conflitos, com as potências econômicas. Tanto é assim que o próprio Velasco, bom, existem muitas teorias, né, sobre sua morte, mas entrou outro ditador chamado Morales Bermúdez, que já tinha mais simpatia pelo poder econômico, pelo epicentro do poder econômico mundial. Bom, tudo isso, todas as tensões originadas nesse ponto, confluíram na Constituinte de 1978, dirigida por Aya de la Torre. Mariátegui, o grande debatedor de Aya de la Torre, já tinha morrido, né, aos 35 anos. Então, o Aya de la Torre, que era outro grande personagem da política peruana, foi também o último ato que ele conseguiu fazer, né, dirigir a Constituinte.
Saído o poder militar, entra Fernando Belaúnde Terry, né? E ele fez um governo relativamente tranquilo, em termos, né? Porque estava se gestando o movimento chamado Sendero Luminoso, que, por influência maoísta, pensava levar a revolução a partir dos Andes, a partir do campo para as cidades. Isso confluiu com o seguinte mandato, que foi de Alan Garcia Pérez, que, já que Aya de la Torre tinha morrido, né? Então Alan Garcia, muito jovem ele naquele tempo, assumiu o poder, né? Então, no início do seu governo, ele fez uma proposta de não pagar a dívida externa. E essa proposta teve apoio de grande parte do mundo não alinhado. Naquele tempo se usava esse termo, né? Então, mas na hora de executar essa ação, o Peru ficou só com a proposta de não pagar a dívida. Então, houve muitas punições à economia peruana, como a gente conhece, e, como falei anteriormente, isso confluiu com a chegada do Sendero Luminoso à cidade maior que tem o Peru, que é Lima, no qual já estaremos falando de uma guerra, né, com carros-bomba nas partes mais frequentadas da cidade, né, literalmente uma guerra, né, com pessoas mortas na rua, fechamento das universidades, tudo o que configura uma guerra no seu sentido mais cru. Alan Garcia teve muitas dificuldades para terminar seu governo, e nesse final desse governo catastrófico, se levantou supostamente uma pessoa bastante respeitada dentro do Peru, Vargas Llosa, que se oferecia como a pessoa que levaria a ordem. Mas, de forma bastante surpresiva, ele perde as eleições para um professor universitário, Alberto Fujimori, de origem japonesa. Foi um governo que Fujimori fez algumas propostas que depois não cumpriu, né? E nesse momento aconteceu algo, acho que inclusive continua tendo efeitos no momento presente. Ele fez um golpe, um autogolpe. Ele fechou o Congresso, né? O que é ambicionado por muitos governantes da América Latina, que inclusive veem a Fujimori como modelo, né? Estou falando de modo irônico, claro. Fujimori fez uma década de governo, no qual implantou o sistema neoliberal, que já tinha, entre aspas, bastante sucesso no Chile. E o Peru saiu, de certo modo, teve alguns pontos positivos, dada a situação de catástrofe deixada pela guerra com Sendero Luminoso. O Peru praticamente iria se dividir, né? As ações do governo Fujimori foram muito duras, muito duras. E tudo isso a gente está vendo as consequências, né? Esse sistema que montou Fujimori, o sistema neoliberal, no seu sentido mais extremo, é o que temos ainda hoje. Bom, vocês sabem, quase todos, os 5 últimos presidentes, se não me equivoco, foram condenados. Alguns estão na cadeia, né, como Fujimori, outros estão fugitivos, como Alejandro Toledo. Alan Garcia teve outro segundo mandato, e o Peru também é importante, o que vocês estavam falando sobre Bolívia, né, que teve um presidente indígena, acho que foi o primeiro presidente indígena da Bolívia. O Peru também teve presidentes, pelo menos falando etnicamente, indígenas. Ollanta Humala,
Alejandro Toledo, mas eram indígenas apenas na etnia, pois eles continuaram se aproveitando do sistema neoliberal. Bom, outro dos presidentes também teve que renunciar, né? Estamos chegando já ao que está acontecendo mais recentemente. Pedro Pablo Kuczynski, de origem polonesa, ele tinha voltado porque quando Velasco Alvarado, o ditador que a gente comentou no início, ele expropriou as petroleiras norte-americanas. Então, Kuczynski estava vinculado nesse problema, inclusive fugiu do país. Décadas depois, ele volta ao Peru e chega a ser presidente. Mas foi 2 anos de presidência. Foi impeachado, né, impedido a continuar, e entrou seu vice-presidente, Vizcarra, que recentemente também teve que renunciar, desde novembro. De forma bastante oportunista, o seguinte na lista seria Manuel Merino, que ele já estava confabulando. Ele estava confabulando com as Forças Armadas. Né? É por isso que quando ele chega ao poder, né, o 15 de novembro, agora, teve uma rejeição muito grande. Né? A gente também não pode desconsiderar o poder dos meios de comunicação mais atuais, né? A internet, né? Que está fazendo que a juventude se mobilize, acho que de uma forma não vista antes. Né? As mesmas movimentações que se viu em 2013 no Brasil, então estão acontecendo movimentos desse tipo, de grande magnitude. Mas a repressão militar, como a gente já sabe, causou uma violência tão grande que levou à morte conhecida de 2 pessoas e à desaparição de aproximadamente 50 pessoas, que são coisas que estão querendo se esclarecer, né? Mas essa morte desses 2 jovens peruanos gerou mais desconforto ainda. Tanto assim que o Manuel Merino apenas aguentou 5 dias no poder. E estamos vivendo um momento tão intenso, né? Que as pessoas... algo novo para o Peru. Se bem no Brasil já acontece há alguns anos, o tema mais popular nas ruas é a política. É algo que antes poderia ser o futebol e outros temas menos importantes, né? Agora o tema das ruas é a política, o que mostra com certeza a influência da internet, né? Então, parece que as coisas se têm tranquilizado porque acaba de assumir o poder Francisco Sagasti. Obviamente, não vamos ser ingênuos. O poder é o poder. E se bem ele tem um discurso mais moderado, né? E a origem dele também é um cientista, professor universitário, engenheiro, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Se bem ele tem um discurso moderado, acredito que vamos passar este último estágio, né? De alguns meses para as eleições. Então, tudo isso está acontecendo porque estamos às portas das próximas eleições, que deve acontecer dentro de 5 meses. Mas tudo isso traz uma questão muito importante. Se é necessário fazer outra Assembleia Constituinte, já que as constituições anteriores favorecem de forma, inclusive, exagerada o poder econômico, inclusive internacional. Então, seria mais ou menos isso que eu tenho para falar agora, mas se vocês quiserem fazer algumas perguntas, assim, a gente pode dialogar.
Bueno, Gustavo, un gusto saludarte. Te saludo El desde gusto es Bolivia. mío. Sí, te habla un paisano boliviano de la parte andina. Gustavo, aquí ha llegado la noticia de que, bueno, de lo que tú acabas de hablar ahorita, ¿no? De una posible asamblea constituyente para cambiar la constitución. ¿Tú crees que ese escenario se pueda dar? Porque creo que hay muchos sectores muy conservadores en Perú que tampoco quieren que quieren dar ese paso más alto, ¿no? Que es cambiar la constitución política del Estado. ¿Tú cómo crees que en esa correlación de fuerzas pueda quedar en el escenario político peruano, si hay la posibilidad de hacer una asamblea constituyente o no? Y por otro lado, este tema de la vacancia presidencial, ¿cuál es el rol que está ocupando? He visto que ha sido muy criticado también en el escenario político por cómo se lo ha usado, por ser una categoría muy general, tal vez muy vacía, sin nada específico, y cómo se ha hecho un uso político de esa categoría de la vacancia presidencial. Gustavo, por favor, eso no sé, algunas dudas. Gracias, gracias. Vou responder em português. Essa é a discussão, né? Porque, bom, a semelhança do que aconteceu no Brasil, obviamente, não existem inocentes no mundo da política, né? Mas não era, talvez não era suficiente. E, aliás, estamos a poucos meses das novas eleições. E também se ha convertido uma coisa com muito pouca seriedade, né? Em 5 anos já tivemos 4 presidentes, inclusive com muitos deles, praticamente todos, os últimos, na cadeia, né? Então, é uma questão que tem que ser revista, né? Não pode ser algo sujeito ao capricho, né? O presidente tem que assumir suas responsabilidades, mas acredito que tem que ter um período de certa tranquilidade. Com certeza, não pode fugir das suas ações. Então, essa é uma questão muito discutida agora. E a outra questão, né? Se vai ser possível essa constituinte. Só um segundo aqui. Então, é uma questão, eu acho que é possível, pelo que eu vejo, as discussões sobre uma possível nova constituinte, e inclusive algo que está sendo discutido no Chile, acho que existe certa possibilidade, e de certo modo existe urgência, né? Porque houve muitos conflitos no setor mineiro. Inclusive, você sabe muito bem como atua os meios de comunicação em relação a isso. Então, é algo que tem que ser revisto. Mas o perigo de tudo isso é como vai se levar adiante essa nova Constituição. Será que todos os setores do Peru vão ser representados? Essa é a questão que eu acho que, inclusive no Chile, né, pode haver uma nova Constituição, mas representará realmente as necessidades da maior parte da população? Com certeza, a Constituinte anterior foi realizada dentro de uma ditadura, né? Assim também com Pinochet, Fujimori. Mas será que estamos em... Bom, é algo pelo qual tem que se lutar, mas existem muitas armadilhas. Bom, acho que as coisas vão ser realizadas passo a passo, né? Muito obrigada, Gustavo. Foi muito obrigado a todos e todas. Foi muito esclarecedor para a gente. E esse tema da Constituinte é muito importante, né? Porque o Peru ele também tem o mesmo, o Chile também tem o mesmo, a mesma bandeira, né? De uma mesma demanda de uma nova Constituinte, justamente porque os pressupostos da Constituição atual deles também são de momentos extremamente autoritários, né? De momentos ditatoriais. Então eles têm a mesma proposta. A gente conversa muito sobre isso, porque a Bolívia passou por uma Constituinte de 2009, né?
bom, pensar também como será essa Assembleia Constituinte, quais serão os constituintes que irão compor essa Assembleia é muito importante, pensar se os povos indígenas vão ter voz também nessa Assembleia Constituinte, pensar se os povos afroperuanos também vão ter voz nessa Assembleia Constituinte, são elementos extremamente importantes para um projeto de Constituição também, pensar se vai modificar o projeto, a estrutura do país, como é o caso da Bolívia, né, que atualmente é um Estado plurinacional, não é mais república. Todos esses são elementos extremamente importantes também para pensar essa Assembleia Constituinte, que é uma demanda do Peru e também agora do Chile, que a gente vai acompanhar bastante nos próximos meses, né, como vai ser esse debate. Não sei se algum dos alunos tem uma pergunta. Hugo, eu não sei se vocês querem também ampliar o debate de alguma forma. Não, só gostaria de mais uma vez agradecer demais a vocês por tematizar, você, o Roy e o Gustavo pela participação inesperada e ao vivo, na mesma hora que eu falei, ele já topou, já quis entrar ao vivo. Então, agradeço demais e, aliás, Gustavo, por convite para permanecer com a gente nas outras aulas, porque eu sei que você tem muito a apresentar também, não só nesse tema, mas diversos outros aí. Então, o convite está feito e quero agradecer demais. Muito obrigado. Agora eu vou ter que sair, mas na próxima, com certeza, eu vou estar mais tempo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Gustavo. Eu não sei se com relação às teorias que a gente estava apresentando, aos debates que a gente estava apresentando, se alguém tem alguma consideração para ampliar um pouquinho, não sei. Eu gostaria de algum comentário. eu gostaria de privilegiar os cursistas, né? Se eles tiverem, esteja à vontade, mas eu quero falar bem rapidinho só dessa questão do pensamento próprio, né? Eu acho que o Restrepo ele nos traz de uma forma excelente, assim, uma contribuição que, apesar de esse debate ser frequente na América Latina, né? Leopoldo Zea e tantos outros, aqui no Brasil, o Roberto Gomes, com a crítica da razão tupiniquim, problematizou essa questão da autenticidade, originalidade no pensamento, né? Seria um pensamento original, etc. Tudo isso na década de 60 e tal, mas o Restrepo, e pelo que vocês apresentam, ele nos traz uma contribuição já bastante atualizada e frente ao neoliberalismo, eu acho muito interessante, né? E isso vem de conta com a aula anterior, que foi justamente a questão do neocolonialismo. Então, o que é esse pensamento próprio frente ao neocolonialismo, sabendo do quanto o capitalismo fortaleceu as suas estruturas de opressão, de vigilância e daí por diante, né? Então, só queria parabenizar demais o tema a vocês, aprendi bastante e depois eu vou ler também para conhecer um pouco mais. E eu acho que uma das grandes forças dessa abordagem que vocês fizeram é justamente nessa perspectiva, né? Não é o que nós não tínhamos clareza, talvez na década de 60 e 70, que nós esperássemos que o capitalismo fosse fortalecer as suas estruturas de domínio e opressão, agora a gente já fala desde essas estruturas, né? E o quanto que esse pensamento evoluiu e o quanto que ele pode nos ajudar ainda hoje. Então, gratidão mais uma vez. Obrigada, Hugo. Eu acho bem importante também essa colocação. Se o pessoal quiser o acesso aos textos que a gente citou também, não só do Restrepo, né, mas alguns outros textos que tratam esse tema, a gente pode enviar depois por e-mail. Eu não sei se eles têm acesso ao arquivo, mas a gente pode enviar também, porque a gente acha muito válida essa proposta do Restrepo, justamente pelo que a gente já vinha conversando, né? Que ele dá uma proposta, a possibilidade de uma proposta analítica a algo que o decolonial tinha somente como uma proposta crítica, né? E nesse sentido eu acho muito, muito importante. Eu não sei se o Ural, você quer colocar alguma coisa?
Jorge, o microfone está desativado. Perdón. Sí, yo comparto la idea, ¿no? Que lanzas, Hugo, sobre todo relacionado a cómo ese debate en los años 70 sobre la autenticidad o la pureza de un pensamiento, de una teoría, eso hoy en día ya queda al margen, ¿no? Porque dado Restrepo, una de las cosas fundamentales que nos va a enseñar es que todo pensamiento surge a partir de una relación con otra realidad, ¿no? O confrontado con otra realidad, ¿no? El pensamiento propio, va a decir Eduardo Restrepo, surge a partir de que confrontamos otro pensamiento o estamos analizando algo específico a partir de otro pensamiento. O sea, no hay algo puro, sino es algo compartido, algo abierto, algo con poros, algo con huecos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante para tomar en cuenta cómo comprendemos esas nuevas perspectivas analíticas, ¿no? Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta ou alguma consideração. A gente vai mandar para vocês no e-mail. Se vocês puderem mandar um e-mail para a gente, lembrando também, né? Eu acho que vocês têm os nossos e-mails. A gente pode ou a gente pode fazer um drive e enviar também com algumas referências, né? Que tanto na aula passada quanto nessa aula a gente tem trabalhado daqui da Bolívia. Acabo de leer a Gustavo Tenorio Calvacantes, que creo que hace algunas preguntas relacionadas en el área del derecho, ¿no? Y es cierto, ¿no? Lastimosamente, una de las carreras, digamos, una de las facultades, de los cursos más coloniales que hoy en día maneja todavía una estructura así desde el derecho romano, es el curso del derecho, ¿no? Pero sí existen perspectivas críticas, ¿no? Que han trabajado lo decolonial desde lo jurídico. Creo que se puede hacer un buen número de autores. Por ejemplo, en Brasil, sí, es cierto, Antonio Carlos Wolkmer es uno de los profesores, ¿no? Actual profesor de la UFSC, que analiza el tema del pluralismo jurídico. Pero existen otros autores, por ejemplo, en México está uno de los más importantes, que es Óscar Correas, ¿no? Óscar Correas, que murió, si no me equivoco, este año, lastimosamente. Óscar Correas ha sido uno de los primeros abogados que ha empezado a cuestionar el carácter colonial y el carácter dogmático positivista del derecho, ¿no? Entonces, él va a hacer un análisis de interpretación jurídico desde la crítica jurídica, ¿no? Van a crear esta escuela de crítica jurídica, donde también se va a adscribir ese grupo, por ejemplo, Pedro Garzón, otro mexicano, Pedro Garzón, el abogado Pedro Garzón, García Villegas, el colombiano también que va a trabajar sobre una caracterización del derecho, y bueno, tal vez actualmente la profesora Alma Margarito, ¿no? Mexicana también, que trabaja en la crítica jurídica, cuestionando el carácter dogmático jurídico y colonial del derecho. Sí, eso podemos pasar los nombres, hasta los PDF, si ustedes quieren. Si es que hay algum correio, eu les posso. Eu acho que a gente pode fazer isso de um drive. O que vocês acham? Fazer algumas pastas com temáticas, né? Tipo, referenciais bolivianos, andinos, referenciais sobre essa crítica mais decolonial, pós-colonial. A gente poderia construir essa pasta, assim, críticas na área do direito, críticas na área antropológica, para que eles tenham, para a gente compartilhar, né, um material bem completo, porque o Gustavo aqui também está citando diversos outros autores da área do direito, e eu acho que seria bacana colocar esses textos que ele está citando também num drive compartilhado. O que vocês acham? Acho bacana. Eu não sei o que vocês acham também, se vocês já acessaram. Na plataforma nós já temos isso aberto lá, é só cambiar. Agora é questão de costume, né? Como é algo novo, sempre precisa. Acho que talvez o Drive nós já tenhamos mais prática aí
não seria problema criar um também, né? O que todo mundo preferir é melhor. Pode ser também, Hugo, se você quiser, a gente pode criar o Drive e pôr na plataforma também para que todo mundo tenha acesso, né? Então, acho que Nós pode ser assim. podemos adicionar coisas na plataforma? Hugo? Não entendi. Cris, você entendeu o que o Gustavo perguntou? Sim, se eles podem, como alunos, também colocar os textos na plataforma. Você que tem mais prática, o que você... Podem sim. Se não puderem ainda, poderão. Se não puderem, é porque eu tenho que habilitar, mas deveriam. Poderão, sim. Mas eu acho que fica legal. Mesmo o que você falou é colocar o Drive na plataforma. Também tem essa possibilidade. E todos podem adicionar. Bacana, então. Eu nunca criei um Drive, eu não sei se alguém aqui poderia criar e compartilhar os e-mails, e aí a gente pode subir esses textos. Posso fazê-lo. Pode, Hugo? Ótimo. Então a gente fica assim, a gente cria o Hugo cria o Drive e todo mundo pode subir. Vamos fazer, seria bacana fazer essas pastas temáticas, né? Referenciais da área do direito, referenciais sobre o tema dos Andes, decolonial, pós-colonial, para a gente ter também depois mais facilidade de acesso a esses textos, né? Legal, ótimo. Aí a gente vai criando as subpastas e tal. Massa. Então a gente fica assim. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Roger, a Tami está pedindo para você. Eu acho que ela está pedindo. Sim, eu poderia escrever também aqui. Melhor, né? Oscar Correas. Otro es Antônio Carlos Wolff. Pedro Garzón. Pedro Garzón. ¿Cómo se llama esta? Raquel Irigoyen. Raquel Irigoyen. Y Alma. Bueno, acabo de escribir unos, creo que 6 o 7 nombres. Oscar Correas, que es mexicano, bueno, argentino-mexicano. Pedro Garzón, que es mexicano también. Antonio Carlos Wolfmer, que es brasilero. Raquel Irigoyen, es peruana. Alma Melgarito, que es mexicana. Y Farid Rojas Tudela, que es boliviano, ¿no? Bueno, esos son los autores más contemporáneos, digamos, que están discutiendo la crítica jurídica, ¿no? Una perspectiva descolonial, una perspectiva marxista, ¿no? Del derecho, que son muy buenos autores, ¿no? Que han trabajado, están trabajando, sobre todo muy críticos a lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Bom, se não tem mais nenhuma consideração, a gente fica com essa atividade, né? Com essa promessa do Drive. Eu acho que seria bacana se todo mundo pudesse, né, criar pastas temáticas e compartilhar alguns textos com todo mundo. E bom, acho que é isso. Até a próxima aula. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.